Nessa aula nós vamos falar sobre o chatbot como agente imobiliário. Que é isso? Realmente, algumas profissões vão não deixar de existir, né? Mas ser aprimoradas, eles vão mudar muito essas profissões em um futuro curto. Ou seja, no ramo imobiliário, querendo ou não, o futuro dessa profissão é muito impactado com a inteligência artificial, principalmente pelos chatbots. Então, o corretor que deseja se manter atualizado e se manter no mercado nos próximos anos precisa saber usar essa tecnologia. Ou a imobiliária, né? Alguns corretores já usam a tecnologia para se destacar entre os corretores, as imobiliárias entre as imobiliárias, as construtoras entre as construtoras e os investidores entre os investidores. Ou seja, nós temos aí a aplicação de chatbots no mercado imobiliário em todos os setores. E vamos ler agora mais um texto que foi extraído de fora do Brasil, onde essa tecnologia já está sendo aplicada com mais eficiência, né, com mais escala. Os chatbots já são bem conhecidos por ajudar a oferecer um serviço 24/7. 7 dias por semana e durante feriados e domingos, né? Então essa é uma vantagem muito grande também, porque independente do horário que o cliente está procurando, ele vai ter uma resposta imediata. O chatbot não dorme, então ele está lá toda hora para responder o que o cliente procura no tempo que ele quiser. Se ele quiser ficar o dia inteiro lá conversando com o robô, é normal que isso aconteça. O custo é fixo, tá? O único custo que você vai ter adicional no robô é pessoal para adicionar informações na plataforma, né, que realmente é o programador do chatbot, e também a outra parte do custo é envolvida com a quantidade de pessoas que está na lista, né, que o chatbot pode conversar. São esses dois valores os principais diferenciais de custo de um chatbot, né? São esses dois pontos que nós devemos considerar. Então, como as circunstâncias do cliente mudam mais drasticamente, um chatbot pode ajudar a responder perguntas como: quantas casas de 4 quartos você tem em São Paulo? Ele responde rapidamente essas perguntas. O cliente não precisa ficar marcando lá no site, encontrando onde é o filtro, clicando e vendo. Quantas casas ele queria saber? Ele não quer saber uma casa específica, por exemplo. Nesse caso, o chatbot vai responder: temos 4 casas. Você tem interesse em ver as casas? Ao contrário, ele vai falar: tenho interesse em ver as que estão dentro desse preço. E o robô vai mostrar. Então, é diferente do site, é muito mais interativo, muito mais interessante para o cliente interagir com a inteligência artificial do que navegar em um site, né? Então, o outro ponto, tá, que ele menciona aqui que é muito importante. O bot pode responder a perguntas que estão para pessoas que estão apenas procurando e não vai valer a pena gastar seu tempo, que é a parte do que aquele monte de pergunta que muitas vezes chega o lead, o corretor pergunta e vai falando com a pessoa até descobrir que realmente aquela pessoa era um curioso e não valia tempo ter gasto com essa pessoa. Essa é outra vantagem. Esses leads já não vão chegar até o corretor mais, eles vão ficar lá no robô, porque o robô vai segurar esses leads lá, ele conhece. É possível a gente treinar o robô para que ele saiba se o lead vai valer a pena ou não, através de scoring de lead, dá uma nota, né? Então, conforme ele vai falando com o robô, nós vamos dando uma nota para esse lead, para saber se vale a pena ou não colocar o tempo de um humano, de um corretor, para atender esse lead. Certo? Um bot não apenas lida com o cliente, ele pode realizar tarefas úteis, como ajudar a agendar uma visita de imóveis em horários convenientes para ambas as partes, sem precisar ficar perguntando: tal dia para você, esse dia para mim. O robô consegue fazer com que o cliente agende rapidamente, né, dentro dos horários que a gente já predeterminou. Ele consegue ver se já tem agendado ou não, e nos horários livres ele pode oferecer e já integrar direto com o calendário do Google, por exemplo, que vai enviar um dia antes para o corretor e para o cliente sobre a visita no outro dia. No mesmo dia você pode configurar para que ele envie também um lembrete para o cliente por e-mail com o aplicativo do celular, além do robô também que vai enviar esse lembrete, né? Então não adianta só a gente marcar a visita com o cliente, e sim fazer o follow-up para que esse cliente compareça, para que a gente tenha uma maior taxa de comparecimento também dos clientes nas visitas que foram agendadas, né? Os bots podem agregar valor a qualquer
consulta de imóveis, mostrando um conhecimento da vizinhança local, ou seja, eles têm muita informação, tudo que o cliente procura, ele sabe, né? Tudo questão do treinamento que a gente deu para esse robô. Destacando notícias sobre as áreas próximas, fornecendo informações relacionadas ao mercado imobiliário da região, né? Então ele pode mostrar que quantas escolas, quantas lojas, supermercado que tem perto desse imóvel. E além de tudo isso, ele agrega um valor muito grande para o corretor, né? Para a imobiliária, construtora ou investidor que esteja utilizando. Por quê? O cliente que é atendido através de uma tecnologia dessa, é o que ele percebe que a empresa realmente, que o corretor realmente se preocupa em estar na frente do mercado para prestar o melhor serviço possível. E o mercado imobiliário é um mercado onde a gente precisa trabalhar a nossa lista no longo prazo para gerar vendas. Não é uma coisa que a gente amanhã já começa a fazer vendas, quem entra hoje. Então, é muito importante ter esse robô para fazer essa automação, para que o cliente esteja pronto quando ele for tomar a decisão de compra. Dessa forma, o cliente, quando ele for tomar a decisão de compra, ele está recebendo de você já dicas, notícias da região sobre valorização, desvalorização de imóveis, vai construir um prédio em tal lugar, vai construir uma indústria, uma fábrica, teve a duplicação de uma rodovia, foi aprovado tal projeto que vai valorizar o imóvel. Então, tudo isso o robô pode enviar. E aí o robô pode chegar em um momento e falar, olha, essa é a hora certa de comprar, porque foi aprovado tal empreendimento na região, vai aumentar os valores do lote. É um gatilho que, se você estiver nutrindo o cliente, você pode lançar um gatilho de venda para aquele cliente e fazer várias vendas através da lista que você já tem, somente através da nutrição dos leads e os calls to action, que são as chamadas para a ação, no meio dessas mensagens de nutrição, né? Então a gente faz interessante fazer 9 mensagens de conteúdo e uma de venda ou de tentativa de agendamento com o cliente. Os bots modernos podem lembrar de conversas anteriores com o cliente e ajudar a mover o processo para chamar a atenção desse cliente. Então, ele vai ler aquilo que o cliente já conversou e vai enviar tanto notícias customizadas, quanto se o cliente iniciar uma conversa com esse robô, ele já vai, oi, e aí, tudo bem? Conseguiu achar a sua casa de 4 quartos no centro de São Paulo, por exemplo? E o cliente vai falar, nossa, ele lembra de mim. E ele lembra mesmo. Então isso já vai ajudar muito. Ao contrário do corretor que dificilmente consegue saber detalhes de cada cliente sem usar uma referência. Isso aí até limita o corretor a conseguir atender uma certa quantidade de clientes ao mesmo tempo. Por isso que o corretor que utilizar o robô vai estar na frente, que vai conseguir atender muitos clientes ao mesmo tempo. É óbvio que você vai ter mais vendas, que vai ter mais satisfação, né? Então, os robôs permitem que os agentes imobiliários, que os corretores de imóveis concentrem seu tempo nas partes de alto valor e alto contato, né? Quaisquer transações que precisem do elemento humano, ele vai ser acionado. Então, o que acontece? Você vai gastar o seu tempo só naquilo que realmente importa, que é visitar, mostrar e fazer o cliente assinar o contrato. Os robôs podem ser usados no Facebook Messenger ou em outras mídias sociais para adequar-se à abordagem do cliente com o uso da tecnologia. Então, nós temos robôs de WhatsApp, temos robôs de Messenger e de Instagram, que são os principais. Porém, de Instagram e WhatsApp a API não é aberta. O que é isso? São robôs que sim, conseguem chegar até um certo nível de automação. Mas o do Messenger, como a API é aberta, ele tem um nível bem maior e bem mais amplo de automação. Agora o WhatsApp abriu a API e já existem robôs de WhatsApp também, que conseguem fazer, através da integração da API, follow-ups avançados, filtros, lead scoring e tudo mais. Para ajudar os vendedores, um chatbot pode fornecer um valor inicial e rápido para incentivar as pessoas que querem seguir em frente. À medida que a empresa ou a imobiliária cresce e aumenta de tamanho, e ela consegue cada vez mais beneficiar a região, né, porque ela vai gerar mais negócios imobiliários naquela região, vai ficar mais conhecida, vai principalmente ter mais imóveis e mais parceiros no portfólio. Consequentemente, esses próprios parceiros vão passar a ser clientes da empresa, porque uma empresa que usa essa tecnologia,
Se uma construtora coloca um lançamento para vender numa imobiliária qualquer, que não usa tecnologia, e coloca em uma outra que tem essa tecnologia, o que vai acontecer? Aquela que usa a tecnologia da inteligência artificial vai vender mais apartamentos com o mesmo investimento em anúncios. Então, se duas imobiliárias fecham com uma construtora, vou investir R$ 10.000 em anúncios por mês no empreendimento. E essas duas, uma investe R$ 10.000 por mês no chatbot e a outra investe em portais no Google. O que acontece? A que investiu em chatbots tende a fazer mais vendas, principalmente chatbot no Facebook e Instagram. Que no caso o anúncio do Instagram aparece para quem tem o Messenger instalado. Quando o usuário clica, ele vai para o Messenger, onde acontece o funil de vendas da plataforma que a gente está aprendendo, que é o Chatfuel. Ao contrário de portais que o cliente ele vai preencher um formulário e é o cliente frio. Ou seja, se a gente colocar na balança que vem a mesma quantidade de clientes, o que você se coloca nessa posição, você preferia já resolver algumas dúvidas ali, às vezes o próprio empreendimento não é o ideal para aquele tipo de cliente. Até ele aguardar o corretor retornar, o que acontece? Tem um tempo, né? Ainda mais se for fim de semana, de madrugada, o corretor está agendando uma visita, fez feriados, o robô está lá para fazer essa resposta imediata. O cliente vai ter uma satisfação maior. Isso que é o principal diferencial, além de todas as vantagens do chatbot. Então, essas duas imobiliárias que têm R$ 10.000 de investimento cada uma, ao clicar nos anúncios delas, a satisfação do cliente que tem o robô é maior. Pronto, com aquele mesmo investimento você tem leads mais bem qualificados. Por quê? Porque se a mesma pessoa entrou nos dois funis, enviou uma mensagem no formulário, depois achou você lá também, clicou no seu funil, o seu robô vai começar a conversar já com aquele cliente, engajar aquele cliente, enquanto ele está aguardando ainda a ligação da outra imobiliária, ou seja, ou do outro corretor. Você já está em vantagem logo após o clique do anúncio. Então, essa ferramenta, ela não é só interessante para quem está iniciando ou para quem é corretor ou imobiliária. Ela também é muito interessante para o cliente. O cliente prefere ser atendido como tal e é importante que você saiba construir o seu próprio chatbot. Então, o exercício dessa aula vai ser a mensagem de boas-vindas do seu robô. Escolha entre 4 mensagens de texto, entre 30 e 50 letras de conteúdo separadas. Cada mensagem tem que ter entre 30 e 50 letras e 2 imagens, que quando a pessoa iniciar o seu fluxo de conversa, né, no seu robô, quando enviar começar na sua fanpage, vai ser o que a fanpage vai enviar. E no final você vai fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, vamos continuar? E vai ter 2 botões Call to Action, certo? Então, pense em 2 perguntas, em uma pergunta que tem 2 respostas que você pode colocar aí em botões e nessa quantidade de texto e imagens também para ilustrar, usando emojis também. É legal você ficar enviando no WhatsApp essas mensagens junto com a imagem para fazer esse brainstorming e montar a mensagem de boas-vindas do nosso robô. Ok, agora vamos para a próxima aula. O exercício deve ser concluído antes de iniciar a assistir a próxima aula. Até mais!